vidas. Queridos, nessa noite quero falar com vocês sobre papel. Um pedaço de papel pelo qual nós vivemos. Quantos centímetros será que tem? Os 13? É levezinho, tem cores diferentes e todo mundo gosta. 6 por 15? Eu tentei pesquisar agora, assim, de última hora, a medida exata, não consegui. Se você tem aí um Google, dá um Google e tenta descobrir pra gente quantos centímetros tem uma nota de dinheiro. Se você acha uma jogada no chão, o que você faz? Para e junta, né? Junta e guarda. Já achou dinheiro? Já? Já achou dinheiro grande? Alguém aqui já achou uma nota de R$ 200? Olha, os ricos acham de 100. Eu só acho de 2. Alguém mais já achou de 100? Não? Ih, mano, às vezes a gente não tem sorte nem pro sorteio e nem para achar dinheiro, né? Nossa, Antônio, você tem que convidar a gente para ir na sua casa procurar dinheiro, então. Vamos marcar uma excursão para a casa do Antônio para a gente poder procurar dinheiro lá. Tem gente que faz isso mesmo, guarda tão bem guardado que depois é surpreendido. Nossa, eu tinha esse dinheiro aqui. Agora, coisa boa é quando você acha bem no momento que você precisava. 15 por 7 é de R$ 100. Está bem certinho, bem pertinho, 15 por 6. Gente, a gente vive em prol do dinheiro, não é verdade? Para e pensa por um instante. As pessoas do mundo vivem em prol do dinheiro. Quanta gente sai de casa cedo. O sol nem está planejando sair ainda. E elas vão para o trabalho, passam o dia no trabalho, voltam do trabalho tarde. Tem pais que não veem seus filhos. Tem filhos que não veem seus pais. As pessoas vivem em prol do dinheiro. E muita gente tem um sonho. Eu vou enriquecer. Não é um sonho comum? Vocês conhecem alguém? Será que você mesmo em algum momento pensou assim? Eu quero enriquecer um dia? Eu tenho um problema com relação a enriquecer. Eu nunca vi um rico de verdade, eu acho. Então eu não sei direito o que é ser rico. Né? Para mim, rico, a melhor definição é de um amigo pastor meu que diz assim que os ricos de verdade são aqueles ricos de novela. Por quê? Porque eles não fazem nada e têm dinheiro para comprar tudo o que eles querem, né? Já viram esses ricos de novela? Isso é um rico de novela. Talvez seja o rico verdadeiro, não sei. Mas nós vivemos em prol do dinheiro. Eu trouxe algumas curiosidades. Você sabe de onde vem a expressão salário? A expressão salário vem do sal, porque o sal foi uma das primeiras moedas do mundo a ser usada para pagar o salário das pessoas. Comprar sal era uma coisa muito difícil, era muito caro o sal. E o sal era dado como pagamento. Trabalhou o dia, leva esse punhado de sal, e esse sal podia ser trocado por qualquer outra coisa em qualquer outro lugar. Uma das primeiras moedas assim usadas lá atrás, há muito tempo atrás, chamava-se escambo. Alguém sabe o que é escambo? Troca. Então eu tinha uma galinha, você tinha um peixe, a gente trocava uma galinha por um peixe. Eu tinha ovos, você tinha couve, eu te dava os ovos, você me dava a couve. E assim era o escambo, troca. E as pessoas viviam trocando, elas trocavam aquilo que elas produziam, elas trocavam aquilo que elas faziam e viviam assim. Depois disso, o gado foi usado como dinheiro também. Cabeça de gado. Sabe de onde vem a palavra moeda? A palavra moeda vem de Roma. Juno Moneta é um nome para uma deusa romana e a moeda vem do termo moneta. As moedas, a princípio, eram todas feitas de metais preciosos. Hoje elas são feitas de um metal que não tem muito valor, mas ainda há nos Estados Unidos moedas feitas de prata. Uma moedinha que vale 25 centavos, todinha feita em prata. Quem acha uma moeda dessas não se livra dela por mais nada no mundo.
primeira pessoa que teve a cara estampada numa nota foi um presidente americano, em 1909. No Brasil nós temos bichos, né? Eu sei que o de R$100 é garoupa. Eu sei que o de R$200 é o lobo-guará. Sabe quanto vale uma nota de R$1? Você me respondeu R$1. Não, vale R$100. Se você tiver uma nota de R$1, o valor dela é R$100. E houve um período na história do mundo que o dinheiro não servia para nada. Sabe quando foi? Depois da guerra. Sabe o que eles fizeram com o dinheiro deles? Papel de parede. Todo mundo colou um dinheirinho grudado assim em cima do outro e fizeram papel de parede. Isso tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, Japão. O dinheiro perdeu o valor. Nessa noite quero falar com vocês sobre dinheiro, mas quero falar com vocês sobre dinheiro numa perspectiva bíblica. E eu tenho 7 conselhos da Bíblia para nós com relação a dinheiro. E eu acho que quando o conselho vem da Bíblia, ele é bom, né? Você colocou no primeiro ou não? Gabi, está no primeiro ou está já lá na frente? Esse é o último, Gabi. É do outro lado vai estar o primeiro. É aí mesmo. Primeiro conselho da Bíblia para nós. Feche os olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, nós vamos agora meditar na Tua palavra. E nós queremos pedir a Tua presença aqui conosco, para que o Senhor nos ensine a Sua vontade, o Seu querer para as nossas vidas. E com isso nós sejamos todos abençoados. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro jamais será o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido e Salomão fala bastante que tudo é vaidade. Você ama o dinheiro? Acho que uma avaliação bem crítica e realista, a resposta final é que sim. Estou certo ou estou errado? Tem alguém aqui que não ama o dinheiro? Não, né? Se tiver gente interna. Alguém que rasga dinheiro? Rasga dinheiro? Não. Muito doido, né? Só se for uma criança que não entende, né? Até dizem que uma forma de saber se a pessoa é doida ou não é doida é dando para ela um dinheiro para ver o que ela vai fazer. Se ela guardar e usar, é sã. Porque o doido não vê valor no dinheiro, né? Por isso que é bem pouco doido que existe no mundo. Os outros são todos espertos. E o detalhe do problema de se amar o dinheiro é que quanto mais você ama, quanto mais você quer, quanto mais você deseja, quanto mais perto você quer chegar dele, parece que mais insatisfeito você vive, mais frustrado você permanece e nunca vai ser suficiente. Quanto você tem hoje? Quanto você tinha 20 anos atrás? Possivelmente menos. Poucos tinham mais no passado do que tem no presente. Mas não estava bom no passado, não está bom no presente, e você continua achando que devia ser mais. Quanto você ganha de salário? Devia ser mais, não devia? Merece mais. Se fosse mais, você já sabe até com o que você gastaria, não sabe? Queridos, a grande verdade é que nós todos gostamos do dinheiro. O problema é gostar dele e desejar ele de uma forma que nos faça mal. Aqueles que amam demais o dinheiro e não têm a quantidade que gostaria, que eu acho que são absolutamente todos, podem viver uma vida frustrada, uma vida sem sentido, uma vida sem significado, uma vida vazia. Porque não tem como você ter contentamento se você acha que não tem dinheiro. Fazendo visita por aí, alguém me disse assim: ah, pastor, não tem nada que a minha filha me peça, que eu não me desvire do avesso para dar para ela. É por isso que eu estou com 6 cartões de créditos estourados. Eu disse para a pessoa, eu falei assim: o único problema dessa história é que eu não sou a sua filha. Aí a pessoa falou: como assim, pastor? Não, eu queria eu ser a sua filha, para tudo que eu quero você me dá. Porque eu não tive ninguém na vida que me desse tudo o que eu quisesse. Então olha que interessante, o desejo de atender todas as necessidades da filha. E aí a filha estava junto, e eu perguntei, virei para a moça e falei assim para ela: você é plenamente feliz
e satisfeita. Sabe o que ela me disse? Não tem como, porque me falta muita coisa. Queridos, é um saco sem fundo. Não tem fim. Não há satisfação. As pessoas mais ricas do mundo, vocês conhecem os nomes deles. Pergunte para eles qual é a coisa que eles mais querem. E eles vão responder: mais dinheiro. Próximo slide. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza. Queridos, até o nosso dinheiro não é nosso. Esse é o princípio da mordomia, né? Nada daquilo que a gente pensa ser nosso é nosso. Tudo pertence a Deus. E o dinheiro também. Aí eu te pergunto, será que você vai se permitir viver uma vida de frustração porque você não tem todo o dinheiro que você gostaria de ter? Eu não sei se eu já contei isso para vocês, mas eu vou contar essa experiência. Muita gente sofre desse mal, e a experiência é minha. Eu sofri desse mal por algum tempo. Em algum momento da minha vida, quando eu era uma pessoa inexperiente e muito tola, eu acreditava que a felicidade ela estaria na próxima curva que eu fizesse na vida. Sabe aquela sensação de que eu não sou feliz ainda, mas eu quero muito ser feliz? Então eu tinha os meus problemas, tinha as minhas limitações, tinha as minhas dificuldades, a minha família problemática. E eu lembro que eu trabalhava, era eu quem sustentava eles, e quando eu tinha 17 anos eu pensava assim, Deus tinha me chamado para ser pastor, e eu pensei assim, quando eu for para o colégio e estiver fazendo teologia, lá eu vou ser feliz. E eu acredito, já contei isso para vocês aqui? Vocês lembram disso ou não? E eu acreditava nisso de todo o meu coração. Eu não sou feliz tanto que eu deveria ser, mas eu vou ser feliz lá, quando eu chegar no colégio. E eu lembro que eu cheguei no colégio, carregando aquele monte de mala numa noite de tempestade. Eu me perguntava naquela estrada empoeirenta, com aquela poeira pegando as minhas roupas, nas minhas malas, e não tinha uma carona, não tinha uma viva alma para me dar uma carona, e quem passava também não dava carona para o menino lameado. E eu pensava assim, Deus, por que o Senhor me mandou vir para esse lugar aqui? Parece um lugar amaldiçoado. Achei uma preguiça no meio do caminho, e a preguiça estava lá pendurada numa árvore. Eu pensei assim, melhor teria sido para mim nascer uma preguiça, porque se eu fosse uma preguiça, eu estaria pendurado aqui, aproveitando essa chuva. E eu pensava assim, mas não, eu vou ser feliz quando eu chegar lá. Eu lembro que quando eu cheguei lá com aquele monte de mala suja, tive que tirar minhas roupas da mala, tive que lavar minhas roupas tudo de volta. E eu ganhei uma carona num caminhão de leite. Que bênção, eu nunca me senti tão feliz e tão rodeado por tanto leite quanto naquela carona. Eles me pegaram no meio da estrada cheia de lama, me jogaram para dentro do caminhão e só me descarregaram pela porta. Eu não entrei para sentar na cabine, eu entrei lá atrás com os montes de leite das vacas do colégio. E aí só me jogaram lá na porta. E eu lembro que quando eu cheguei com aquele monte de mala, todo molhado, todo sujo, eu cheguei na portaria e o rapaz que me recebeu, hoje o pastor amigo meu, ele disse assim para mim, ele tem um jeito muito engraçado de falar, ele dizia assim, o que tu quer, meu irmão? Aí eu falei assim, vim estudar aqui. Ele falou, mas não tem quarto para você dormir, não. Eu pensei, misericórdia, ainda chego num lugar e não tem quarto. Eu falei, mas não tem vaga, eu já paguei. Eu ia pagar no dia seguinte. Eu vou pagar a matrícula, como que não tem lugar para eu dormir? Não tem não, quem arruma lugar aqui é só o pastor. E o pastor já foi dormir, são 11h30 da noite. Aí eu falei assim para ele, o que eu faço? Ele falou assim, você não se preocupa, como eu sou cristão e vou passar a noite acordado, você dorme na minha cama. Gente boa demais, né? Dei um abraço no Carlão, hoje ele é pastor na região norte do Paraná, dei um abraço nele e falei, obrigado por me ceder a sua cama. Tomei um banho, dormi na cama dele, no dia seguinte fui fazer matrícula. Ali os problemas já continuaram, dificuldades uma atrás da outra, e eu logo descobri que eu não era feliz. Falei, meu pai, eu queria tanto ser feliz nesse lugar e não sou feliz de novo. Aí eu disse assim para ele, Senhor, eu acho que eu vou ser feliz quando eu terminar a faculdade e for pastor. Já entendi. 4 anos eu passei ali, sem ser feliz. Jogando a minha felicidade e minha satisfação para o futuro. Ah, irmãos, que tolice, né? Hoje eu vejo que bobeira que foi aquilo. E eu lembro que no final ali, quando chegou nos 6 meses finais para terminar o curso, eu contava os dias, eu contava as horas, eu contava os minutos, eu não via a hora de receber o diploma. E eu lembro que eu recebi o diploma. Eu também lembro que no dia
1º de novembro, eu recebi o chamado. Me ligou um pastor desconhecido e falou assim para mim: Hércules Batalha é seu nome? Eu falei: sim, pois não? Ele falou: o meu nome é Elbio Menezes, eu sou presidente da Associação Catarinense. Nós fizemos aqui uma reunião e decidimos te chamar para ser pastor aqui no nosso campo. Aí eu perguntei assim, mas pastor, Santa Catarina, não conheço ninguém aí, por que o senhor pensou no meu nome? Ele falou: não, foi indicação do colégio. Ele falou: eu estou sendo um dos primeiros a chamar e estou chamando você logo para garantir que eu vou te chamar os primeiros que o colégio indicou. E realmente, meus amigos ainda não tinham sido chamados para trabalhar, só os que trabalhavam com comportagem foram chamados antes de mim. Aí eu tinha combinado com Deus que o primeiro chamado eu aceitaria. Eu falei: tá bom, pastor, eu vou. Se é de Deus, se o senhor orou, se a comissão aí orou, se o meu nome apareceu para vocês, eu vou. E eu lembro que eu pensava assim que eu chegar lá, eu vou ser feliz. E eu cheguei na igreja para ser pastor. A primeira pessoa da igreja que eu conheci foi a irmã da asa. E uma asa bonita, sabe assim? Era uma igreja grande, igreja central de Blumenau, em Santa Catarina. E a primeira pergunta que ela me fez, quando ela me viu, ela falou assim para mim: que dia você vai querer pegar a sua cesta básica? Eu falei assim: como assim cesta básica, irmã? A sua cesta, para você não passar fome. Eu lembro que eu olhei para aquela irmã e falei: não, irmã, eu não vou precisar de cesta básica, não. Eu sou o novo pastor auxiliar da igreja. Ele olhou para mim com uma cara feia e disse assim: é o último, mesmo com a cesta, passava fome. Aquilo me deu uma angústia, eu pensei: meu Deus, eu vou passar fome, será? Vocês imaginaram a angústia que eu senti? Eu falei: meu Deus, será que vai ser tão difícil assim? Já assustou e parece que a felicidade já começou a passar, a vazar no meio dos dedos. Olha, foi tão difícil aqueles primeiros anos. Eu lembro que o meu salário era o dízimo que a minha esposa devolvia. Então, qual era a minha bênção? A minha bênção era o salário da minha esposa. Mas ela não era minha esposa, ela era só minha noiva. Mas antes de casar, nós já fizemos uma conta conjunta. Então, o dinheiro dela era meu também. Olha que bênção, né? Não passei fome, irmãos, mas foi por muito pouco. Foi por muito pouco. Aí eu conversei. Sabe quem foi o pastor lá, antes de mim? O Carlão. Lembra que eu falei dele? O mesmo que me recebeu no colégio, me deu a cama para dormir. Ele me deu a vaga dele de trabalho, porque ele recebeu um chamado para outro lugar, ele tinha trabalhado ali no ano anterior. Aí trabalhei ali aqueles anos, e eu continuava achando que a felicidade ia chegar em algum momento. No primeiro ano eu trabalhei ali, no segundo ano eu fui transferido para um lugar mais longe, o salário praticamente dobrou. Era R$347, e meu salário do segundo ano, eu tenho essa lembrança. Eu sou bom com número, então eu nunca esqueço o número. E minha esposa já não ganhava tão bem, ela ficou desempregada, mas Deus é bom demais. Minha esposa me acompanhou em 4 associações diferentes, e quando antes da gente casar, quando a gente era só para namorar, eu falei assim para ela assim: olha, eu quero que você ore bastante e pense se você vai querer casar comigo. Eu contei tudo de ruim que podia acontecer com ela. Eu falei: e uma das coisas é que você vai ser pobre o resto da sua vida. Aí minha esposa olhou para mim e falou assim: por que pobre? Eu falei: porque você não vai conseguir exercer a sua profissão. Eu sei que você é uma médica veterinária, mas você não vai conseguir exercer. Eu vou trabalhar 1 ano num lugar, 3 anos em outro lugar, 4 anos em outro lugar, e você não vai conseguir ter clientela, você não vai ter os bichinhos para você atender lá e ganhar o dinheiro dos mesmos bichinhos sempre. E cada mudança dessa você vai ser o quê? Ela falou: o quê? Eu falei: desempregada. Aí ela pensou, né? Dei 2 meses para ela orar e jejuar a respeito disso. Aí depois dos 2 meses, perguntei: e aí, o que você decidiu? É o que eu mais quero. Eu falei: então bem-vindo ao sofrimento, e dei um beijo nela. E a gente mudava assim, nessas mudanças. Olha, queridos, eu tenho aqui 1000 histórias para contar de bênção. É gostoso ouvir história de bênção, né? 1000 histórias de bênçãos. Deus sempre arrumou emprego para ela. E os melhores, empregos incríveis minha esposa teve, porque era Deus que arrumava. Na primeira mudança, não dá muito tempo, mas eu vou contar rapidinho. Na primeira mudança, ela era veterinária, conseguiu um emprego na escola adventista para ser bibliotecária. Tudo a ver, né? Quando ela chegou na escola como bibliotecária, a professora de ciências, que não era adventista, disse assim: gente, eu não queria mais trabalhar aqui mesmo, agora tem uma bibliotecária que é veterinária, deixa ela dar as aulas de ciências que eu estou indo embora. Que bênção, pegou as aulas de ciências e saiu da biblioteca.
O primeiro ancião da igreja era muito influente na política da cidade. Ele chegou para ela e falou assim, você está disposta a trabalhar na vigilância sanitária da cidade? Ela disse, é a minha especialização. Ele falou, então a vaga é sua. E ela começou a trabalhar direto, assim, nesse trabalho. É quando o dízimo dela era o meu salário, que ela era professora da escola adventista e trabalhava na vigilância sanitária da cidade de Blumenau. Na nossa mudança, chegou lá, a gente não conhecia nem eira nem beira, a gente não conhecia ninguém, só que nós éramos servos de Deus. E quem é servo de Deus tem a bênção. Oramos a respeito, oramos a respeito, oramos a respeito. 15 dias que a gente estava lá, Deus deu uma ideia para ela. Arruma um piano emprestado, e você vai pegar esse piano e vai passar nas igrejas dando aula de piano. E, queridos, ela arrumou tanto aluno para dar aula de piano, que ela estava ganhando quase que a mesma coisa que ganhava como vigilância sanitária da cidade de Blumenau. Não é bênção demais? E aonde eu ia, eu levava ela, deixava ela na igreja dando aula para as crianças da igreja de piano. Tem gente que até hoje toca piano, porque ela foi a primeira professorinha de piano lá no interior de Santa Catarina. Passou pouco tempo, eu orando a Deus, o Espírito Santo falou para mim assim, eu tenho essa experiência de sempre ouvir a voz de Deus. Abre a lista telefônica. Eu abri sem saber o porquê eu estava abrindo. Eu tinha orado naquela manhã, pedindo a Deus um emprego para minha esposa na área dela. Quando eu abri a lista telefônica, aparecia assim, Schroeder Agropecuária. E chamou a minha atenção, eu fiquei olhando para aquilo sem entender o que podia significar. O Espírito Santo falou, liga para eles, diz que tem uma veterinária nova na cidade vizinha e que ela está disposta a trabalhar com eles. Liguei e falei com o dono da agropecuária e ele disse assim, nós estamos rezando a Deus para ele mandar uma veterinária para trabalhar com a gente. Foi trabalhar ela era a única veterinária da cidade inteira. Gente, minha esposa coalhou de fazer cirurgia. E sabe o que eu era na segunda-feira de manhã, que é a minha folga? Eu era auxiliar de cirurgia dela. Então ela cortava a barriga dos bichinhos e eu ficava segurando com as pinças. E aí o cheiro de sangue queimado vinha ali de baixo, eu tonteava, balançava, quase caía. E tentava ficar para fazer as cirurgias junto com ela. Cirurgia de castração, cesariana. Eu lembro que eu vi uma cirurgia de um gato, uma castração de um gato que me traumatizou. Não posso falar sobre o assunto. Mas bênção, Deus é bom demais, Ele vai cuidando dos seus filhos. Aí dali nós mudamos depois daquele lugar para um lugar para onde a gente não queria ir, não imaginava que iria um dia. E quando nós chegamos lá, sabe como que foi o primeiro emprego dela? A gente tinha mudado, tinha uma semana. O secretário de saúde do município foi na nossa casa, tocou a campainha. Eu não estava em casa. E ela saiu e ele falou assim, japonesa ainda? É verdade que mudou uma veterinária para cá? E ela falou, sim. Por quê? Eu sou o secretário de saúde do município, nós queremos um veterinário que trabalhe para nós. Só que nós tínhamos colocado uma condição. O veterinário tinha que morar na nossa cidade. Tremendo, né, irmãos? Posso contar uma coisa para vocês? Nós morávamos na cidade errada, porque eu era pastor da cidade de Joaçaba. A nossa casa ficava em Herval do Oeste. Sabe por que ficava em Herval do Oeste? Porque nós não achamos uma casa para morar em Joaçaba. Os dias que eu tive ali, que foram 5 dias procurando casa, Deus fez todas estarem ocupadas, não tinha uma casa para eu morar. E eu liguei para a associação e falei assim, são cidades bem pertinho uma da outra, liguei para a associação e falei assim, olha, não tem como morar em Joaçaba, eu vou ter que morar em Herval. E a associação falou para mim assim, o pastor de Joaçaba não pode morar em Herval, porque os irmãos vão brigar com você, você vai começar com o pé esquerdo. Eu falei, não faz mal, é o único lugar que tem para eu morar, eu moro lá, eu continuo morando em Jaraguá do Sul. Pode mudar então, pastor. Aí cheguei, expliquei para os irmãos da igreja, era uma igreja de gente difícil, sabe, gente briguenta. Eles ciscavam assim o facão no chão assim da igreja. Foi bênção. Nesse emprego, aí minha esposa falhou de ganhar dinheiro. Ela ganhava tipo 6 vezes mais do que ela ganhava lá em Blumenau. Era tanto dinheiro que a gente, agradecido a Deus, a gente falava assim, Senhor, nós queremos te servir com esse dinheiro. Mostra para a gente como que nós vamos poder abençoar com esse dinheiro que a gente está ganhando, que a gente não esperava ganhar esse dinheiro. Irmãos, não é bom demais? Eu não sei se você tem essa convicção, essa certeza. Se você entregar a sua vida a Deus de forma plena, de forma completa, Ele cuida do resto. Ele nunca vai te desamparar, você nunca vai estar sozinho. Você é filho do Rei do Universo.
Você é filho do Deus Todo-Poderoso. Eu me perdi, né? Porque o meu sermão não era sobre isso. Eu me perdi contando essas histórias. E eu teria mais 10 mil empregos bons que minha esposa recebeu depois desse. Mas vamos voltar, porque eu estava falando sobre... Era sobre... 7 o quê? Ah, tá. Os 7 conselhos de Deus. Tudo bem. Mas não era isso. Eu me perdi quando eu cheguei em Blumenau. Ah, buscando a felicidade. Lembrei. Aí, eu pensava assim, próximo distrito vou ser feliz. Próxima oportunidade eu vou alcançar a plenitude que eu almejo para a minha vida. Quando eu estava no quarto, eu não me sentia feliz. Sabe uma felicidade plena? Uma realização completa? Eu não sentia isso. E eu orei a Deus, falei, Senhor, não dá para continuar vivendo assim. Qual o milagre que o Senhor vai fazer? Queridos, Deus me mostrou que eu só não me sentia feliz por minha própria culpa. Eu estava acreditando que felicidade eram coisas que não era felicidade. Eu estava com a visão deturpada. E Deus me ensinou nesse quarto lugar, sabe o quê? Que eu devia ser feliz exatamente aonde eu estava, do jeito que eu estava, porque Ele era comigo e Ele era a minha felicidade. Ele era o meu baluarte, Ele era a minha força, Ele era a minha esperança, Ele era a minha segurança. Ah, queridos, quando eu entendi isso, sabe o que eu fiz? Eu caí de joelhos e falei, Deus, me perdoa. Me perdoa porque, feito um bobo, eu fiquei buscando felicidade e realização onde eu jamais encontraria. Agora eu sei que só o Senhor me basta. Será que nessa noite eu estou falando para alguém que também está acreditando que a felicidade vai vir quando você conquistar isso, quando você tiver aquilo, quando você se realizar, se formando naquilo outro? Será que tem alguém, olha só, o Espírito Santo está soprando aqui no meu ouvido. Será que tem alguém que acredita que só vai ser feliz depois que se aposentar? E se você nem se aposentar, criatura? Então eu tenho um recado de Deus para você. Toma posse da bênção que o Senhor te concede. Toma posse da felicidade que o Senhor te proporciona. E se permita ser feliz hoje. Exatamente no lugar onde você está. Fazendo aquilo que você faz. Vivendo com quem você vive. Sabe, se permita ser uma pessoa feliz, realizada. Se permita ser uma pessoa satisfeita pela presença e pela bênção de Deus na sua vida. Se você crer nisso, diga amém. Deus seja louvado. Terceiro conselho. Próximo slide, Gabi. Olha só, é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. A gente sempre pensa que é bom ter bastante, né? Ah, irmãos. Isso é uma mentira que o inimigo contou para você, contou para mim e em algum momento a gente acreditou. Você pode ser plenamente feliz com pouquinho, viver uma vida simples, com satisfação plena. E pode ser que se você tiver todo o dinheiro do mundo aos seus pés, você vai se sentir vazio, triste, insatisfeito e não vai ter valor algum. Próximo, Gabi. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Então, queridos, a Bíblia aconselha você juntar dinheiro. Aí você fala, mas pastor, não é a Bíblia que fala que a gente tem que juntar riqueza onde a traça e o ferrugem não corroem? Sim, mas a Bíblia não diz que você tem que gastar tudo. Nós temos que usar o dinheiro com muita sabedoria, irmãos. O dinheiro, ele é uma bênção e ele também pode ser uma maldição. Se você tem sabedoria para usar o dinheiro, a vida vai fácil. Primeira dica aqui, tenha um planejamento familiar. Tenha lá, olha, marcadinho quanto você recebe todos os meses e quanto você paga cada coisa que é obrigatória todos os meses. Ah, mas eu sou um jovem, sou uma jovem, trabalho... Não, organiza isso direitinho, faz uma planilha. Sabe, cuida disso assim com esmero. Ellen White quem fala que quem não cuida dos centavos, nunca terá os reais. E quando você planeja e você executa, você alcança o que você desejava. Esse é um erro que muitos jovens cometem. Eu sei que ser jovem não é fácil. Tem alguns poucos aqui nessa noite, deixa eu dizer para os jovens. Na hora de casar, peçam orientação e a bênção do Senhor.
Na hora de escolher a profissão, peçam a orientação e a bênção do Senhor. E na hora de planejar o seu futuro, que serve para todo mundo, peça a orientação e a bênção do Senhor. Não tem como fazer essas 3 coisas sem bênção. Não tem como. Próximo. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará a outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aqui a gente tem que falar de uma coisa que é difícil até da gente aceitar. Mas o dinheiro é um Deus na vida de muitos de nós. Muitos de nós nos tornamos escravos do dinheiro, servos do dinheiro. E a forma como nós lidamos com o dinheiro precisa ser assim, muito bem planejada. Se você não colocar o seu dinheiro diante do altar do Senhor, ele vai virar um Deus na sua vida. E é bem fácil saber como isso funciona. A sua fidelidade. A sua fidelidade com 3 coisas. A primeira, o seu dízimo, prova que Deus é mais importante que o seu dinheiro. A segunda, a sua oferta, prova que você é agradecido a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. E a terceira, a sua beneficência social. O que é isso? Ajudar quem tem menos que você. Isso prova que você reconhece que você é um canal de bênçãos. Eu ouvi preparando esse sermão de hoje, eu vi um vídeo, assisti um vídeo de um pastor evangélico pregando sobre dinheiro. No final não usei nada, mas achei isso engraçado e pensei, vou contar isso no culto. Ele diz assim, irmãos, ele fala, olha, eu não sei se vocês já viram um adventista pobre. Aí ele mesmo respondeu, porque não tem. Os adventistas são todos ricos. Aí eu que estava sentado no sofá assistindo isso, pensei assim, aonde? Aonde que eu não vi esse negócio ainda, né? Aí ele continua. Ele disse assim, os adventistas, eles são ricos por quê? Porque eles têm uma visão muito mais correta sobre o uso do dinheiro do que nós evangélicos. Aí ele disse assim, eles dão valor para a educação, e pode ser rico ou pode ser pobre, eles vão se esforçar para colocar os filhos para estudarem na escola deles. E aí ele diz assim, e a escola deles não é barata, mas eles dão um jeito e fazem. Aí eu parei e pensei, puxa, é verdade. A gente conhece algumas famílias assim, bem humildes, mas que os filhos estudaram na escola adventista do começo ao final. A gente conhece umas famílias ricas e abastadas, que os filhos estudaram na escola adventista do começo até o final. O último distrito em que eu pastoreei, que era em Americanópolis, a gente tinha a igreja e a escola um do lado do outro. Tinha no caixa da igreja, tinha um departamento chamado escola. E as famílias que não tinham mais filhos estudando, depositavam nesse departamento escola, dinheiro todos os meses para ajudar os filhos de quem ainda estava estudando e estavam com dificuldade financeira. A igreja lá ajudava 3 crianças a estudar todos os meses, como se fosse uma bolsa que a igreja dava. Diferente, né? É a primeira vez que eu vi também. E aí ele diz assim, e tem mais, o pastor, né? E tem mais. Adventista não fica doente. Eu pensei, misericórdia, ele não conhece nada da nossa igreja, né? Mas ele fala assim, ó, irmãos, me arrepiei todinho na hora. Ele fala assim, adventista não fica doente, porque eles seguem as leis de saúde da Bíblia. E é muito mais difícil você ver um adventista doente do que um evangélico. Eu pensei, esse pastor devia ser adventista, só não tá, ele já é, ele só não sabe ainda, né? Mas ele já é. Queridos, tome cuidado, tá bom? Não faça do dinheiro o seu Deus, em hipótese nenhuma. Lembre que há um só Senhor, e Ele merece a sua adoração, o seu louvor e o seu amor. Há um só Senhor. Coloque Ele no centro, coloque Ele primeiro. O restante vem depois. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Próximo. Esse é o último. Mateus 6, 31, 33. É o que eu acabei de dizer. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas a vocês.
Queridos, tem um salmo muito lindo que diz assim, eu não vou lembrar o verso completo, se alguém lembrar me ajuda. Mas aos seus o Senhor dá enquanto dormem. Lembra desse salmo? Eu nem sei qual é o número desse salmo. Mas aos seus o Senhor lhes dá enquanto dormem. O que isso significa? Acharam aí? Isso significa que Deus é tão bom para com aqueles que se entregaram verdadeiramente a Ele, que até os recursos é o Senhor que providencia. Eu não estou falando aqui para você ser preguiçoso nem para mim. Deus não ama a preguiça. Deus ama gente esforçada, gente que... E o que Ele manda o preguiçoso fazer? Vai ter com a formiguinha ou o preguiçoso? Deus ama a gente que trabalha. Mas quando você trabalha, quando você... Achou, Antônio? Lê para a gente completinho, por favor. Tá, eu aguardo, fica tranquilo. É esse verso, uma versão diferente. Muito obrigado. Queridos, quando a nossa entrega é completa e nós somos esforçados, Deus abençoa. Vou terminar com o pensamento judeu. Amo esse pensamento, viu? Se você tiver uma caneta e quiser anotar, anota esse pensamento. Ele é incrível, esse pensamento. Depois que eu ouvi, eu nunca mais me esqueci. O pensamento diz assim: não há pobreza que resista a 16 horas de trabalho. Forte, né? Não há pobreza que resista a 16 horas de trabalho. Se você está fazendo a sua parte, está trabalhando, o resto Deus cuida. E Ele cuida mesmo. Ele é bom, Ele é fiel. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Que nós tenhamos um relacionamento saudável com o nosso Deus e também com dinheiro. O Fábio vai cantar agora. Enquanto o Fábio canta, eu quero que você se pergunte: Senhor, eu estou me relacionando da forma correta com aquilo que eu possuo, com o meu dinheiro? Será que em alguns momentos eu tenho colocado o dinheiro como primeiro? Será que em alguns momentos eu tenho servido ao dinheiro ao invés dele me servir? E em oração, enquanto o Fábio canta, se renda na presença do Senhor Jesus.